civis palestinos. Né? E, Américo, você falou, perfeito o que você falou, e a autoridade palestina, inclusive Mahmoud Abbas, falou que reconhece o direito de Israel de existir desde 88. Então, até houve ali um início talvez mais radical e tudo, mas que depois, com o tempo, foi chegando a esse apoio, a essa solução de 2 estados, etc., que é talvez a única solução possível que os países enxergam para esse conflito. E é interessante notar como nessas cúpulas a conversa acaba sendo muito razoável, apesar de pouco eficaz e concreta, mas como é possível enxergar caminhos para que esses conflitos fossem solucionados. Mas como você disse, assim como tem vozes radicais dentro da política interna desses partidos e dentre esses estados aí que estão envolvidos nos conflitos, também há retóricas radicais por parte de alguns líderes que acabam influenciando nessa discussão. E aí, a Thaís Kasseb até fala, vocês percebem que a União Europeia pode se posicionar para além de sanções a Israel? Como a União Europeia pode efetivamente impedir o genocídio em Gaza? E aí tem uma questão também da União Europeia que é complexa, que é a Alemanha, né, que por causa do Holocausto também tem uma posição que é muito mais comedida, digamos assim, apesar de os alemães, já conversei com alemães lá, que moram lá, e que falam que a opinião pública já virou também por causa disso, né, começaram defendendo o direito de Israel de se defender sobre os ataques do Hamas, mas depois, com o agravamento da crise humanitária, começam a criticar a postura de Israel. Mas, para além disso, quem poderia ter uma voz efetiva e mudar esse conflito seriam os Estados Unidos, né, que poderiam parar de enviar armamentos a Israel e endossar tudo que Israel faz e tudo que o Netanyahu fala, e com isso trazer algum tipo de postura de mudança. Há informações de vários jornalistas que acompanham Israel muito de perto, que eles dizem que Netanyahu foi esticando a corda, e conforme ele foi vendo que Donald Trump não trazia nenhum tipo de oposição ao que ele estava fazendo de ofensiva em Gaza, os assentamentos na Cisjordânia, Netanyahu foi avançando, porque isso diz respeito também ao futuro político do próprio Netanyahu. Então, quando ele enxerga que o seu principal aliado e fornecedor de militar não vai se opor à sua ofensiva na cidade de Gaza, ao avanço dos assentamentos na Cisjordânia, ele ganha esse aval para continuar isso. E aí o José pergunta se Palestina terá cadeira na Assembleia Geral. E aí tem uma discussão, vou iniciar aqui, já passo para você, América, mas tem uma discussão também sobre como a Assembleia Geral, como o Américo estava falando, essa cúpula e essa reunião mais ampla, né, dos 190 e tantos países, e que já votaram sobre isso, sobre a Palestina ser um Estado-membro e não um Estado observador, como é agora, mas, mais uma vez, no Conselho de Segurança, os Estados Unidos têm o veto e já vetaram a participação da Palestina. E aí tem uma mudança importante que aconteceu nessa Assembleia, que é o fato de que agora os Estados Unidos estão isolados entre os membros permanentes, sendo os únicos que não reconhecem o Estado palestino. Então, França, Reino Unido, Rússia e China reconhecem, Estados Unidos não. Então, havia também ali uma percepção de será que isso não muda um pouco a pressão sobre os Estados Unidos para reconhecer o Estado palestino? Isso é algo mais distante, mas talvez nessa questão de transformar a Palestina num Estado-membro. Daí eu não sei o que você acha, Américo, também. Os Estados Unidos continuam bloqueando a ideia do Estado da Palestina. Eles alegam que não é o momento de fazer esse reconhecimento, porque nós temos, em primeiro lugar, a guerra, em segundo lugar, uma situação instável politicamente dentro da Palestina. A Autoridade Palestina é um órgão que é muito criticado por alegações de corrupção e porque hoje também tem uma gerontocracia tocando a Autoridade Palestina, um grupo de amigos bastante idosos tentando revigorar um pouco essa ideia dos 2 estados. É necessário fazer, de fato, uma grande reforma na Autoridade Palestina. Agora, como eu disse, é necessário que a comunidade internacional reforce os moderados dos 2 lados, porque quem está ganhando essa discussão são os radicais. E se você tiver os radicais do Hamas operando em qualquer espaço do território palestino, você não vai ter paz. Da mesma forma que você precisa conter os radicais que estão no governo
israelense, aqueles que querem anexar a Cisjordânia e a faixa de Gaza, querem expulsar os palestinos. Alguns desses membros do governo chegaram a ser julgados pelas cortes israelenses por racismo, por incitação ao terrorismo contra os palestinos. Então não é esse tipo de gente que vai dar uma solução a isso. Agora, o Netanyahu quer manter a guerra também e precisa do apoio desses radicais, porque eles têm os votos no Knesset, que é o parlamento israelense. Então, você precisaria de um plano de longo prazo, isso não vai ser resolvido rapidamente, vai ter que ser uma reforma muito grande na autoridade palestina, mais pressão em Israel e ter uma força militar que, no curto prazo, organize a situação em Gaza e desarme o Hamas. Então, a situação, como vocês veem, não é exatamente muito fácil. Exato. A gente, a Lídia Medeiros e o Lindenberg, perdão, que são nossos novos membros. Obrigada aí pelo prestígio ao nosso querido programa. E aí é só mais uma questão, aqui em Gaza é uma forma de Netanyahu se manter no poder. A pergunta do Yuri Esteves, a gente até já comentou em outros episódios, né, Américo, que Netanyahu, ele estava com um plano de cessar fogo, isso acho que ainda em 2024, no meio de 2024, e esse plano estava prestes a ser entregue ao gabinete de guerra quando a ala mais conservadora ali do gabinete soube desse plano de cessar-fogo e falou, olha, se você apresentar esse plano de cessar-fogo, acabou teu governo, você não continua, você não tem mais o apoio da nossa coalizão para você seguir no poder. Então, tem relatos e reportagens e mais reportagens que provam que Netanyahu já chegou quase a propor esse cessar-fogo e aceitar esse cessar-fogo, mas ele tem que empurrar isso adiante porque ele sabe que seria o fim do seu governo, ele que já estava com questões políticas ali, protestos pela reforma do judiciário, isso antes do ataque do Hamas. Exato. Quer fazer um pitaco sobre isso, Américo, rapidamente, para a gente ir para a COP? Primeiro eu queria mandar um abraço para o Yuri, e você esqueceu de ler a principal parte, Pri. Olha o que o Yuri Esteves me escreveu aqui. Parabéns pelo programa, meu videocast semanal número 1. Valeu, Yuri, conte com a gente. Obrigada. Eu concordo com o que você colocou, Pri, e eu acho que o Yuri faz uma boa pergunta. Essa continuidade da guerra e esse ataque à cidade de Gaza é fundamental para o Netanyahu continuar no poder, pelas razões que você colocou. Ele depende hoje da boa vontade, vamos dizer, desses radicais que estão no governo de ultradireita, que são esses ultranacionalistas, querem a expulsão dos palestinos, tanto da Cisjordânia como da faixa de Gaza, querem anexar esses territórios, e eles só vão dar os votos no parlamento para o Netanyahu continuar no poder se ele atender a pelo menos parte dessas demandas deles. E como você não tem a pressão internacional do principal aliado, que é os Estados Unidos, que é o único que poderia, de fato, exercer uma pressão contundente sobre o Netanyahu para ele mudar o curso, e ele temendo cair do governo, a gente fica nessa situação, em que eles vão prolongar a guerra. Neste momento, o Hamas já não oferece muita resistência ou capacidade de ataque contra Israel, embora, mais uma vez, o Hamas não pode ter no futuro nenhuma participação em qualquer governo palestino, justamente pelo radicalismo que eles imprimiram a isso. Eles são os responsáveis pelo início dessa guerra. Então, o Hamas precisa, de fato, ser isolado. Agora, o Netanyahu também se beneficia, no mínimo, com o prolongamento dessa guerra. Muito bem, vamos